também vai lá no Google, também baixa tudo, bota TV Futuro, digita isso e já fica junto, conectado com a gente, de onde você estiver, minha gente. Vocês não vão perder nenhum detalhe. Meu amor, aquela oportunidade que eu digo que é o planejado mesmo, organizado, é o que baixa o aplicativo, tá? Baixa nosso aplicativo, meu povo, interage junto com a gente. E se você também quiser deixar a sua mensagem, participa através do nosso WhatsApp no DDD 84996666420. Chega junto, porque o Deixa Comigo tá só começando. E aí eu já vou reforçar para vocês, porque na sequência tem o Cidade Agora com Salatiel de Souza. Ontem tivemos a estreia dele aqui na casa, foi incrível, foi sensacional. Eu acompanhei até o final aqui junto com a equipe. E a gente, nos bastidores, torceu muito, ficou muito feliz com a participação de vocês, com a interação, com a entrega. Muita notícia boa, minha gente. Jornalismo de ponta, eu não falei pra vocês. Confia, Benção, confia na minha dica. Confia que você não se arrepende não, tá? Chega junto com a gente, meu povo, porque hoje o nosso programa tem o Universo Pet, a gente também tem um momento cultural, vamos falar de cinema. Você que tá aqui hoje, não perde por esperar. E no Universo Pet, inclusive, Aninha, temos uma raça hoje que, se eu mostrar logo de entrada de cara, as pessoas vão ficar. Tem gente que vai ficar, né, Aninha? Tô já direcionando aqui pra ela. Tem gente que vai ficar, vai assistir pela curiosidade. Tem gente que vai ficar e vai assistir porque quer aprender mais sobre a raça. E tem aquelas pessoas também que vão, Nana, você que é o do contra, né? O da polêmica. Tem uma raça aqui hoje que a Aninha trouxe. Não é chihuahua. Muito diferente de chihuahua, né, Aninha? É bem diferente, até no tamanho e tudo. É uma raça que, inclusive, eu nunca recebi aqui no Deixa Comigo. Hoje, vocês vão receber no Universo Pet Aninha com a raça polêmica. Eu posso dizer assim, né, Aninha? Posso. Fica aqui com a gente que hoje o programa tá imperdível, minha gente. Vou só trazer uma mensagem para vocês. Hoje, eu participei, tive o prazer de participar, fui convidada pela Rafaela Salles para participar de um podcast, minha gente, fantástico. Depois vai lá no meu Instagram, pega o link e assiste se puder, me dá essa audiência, né, Benção? Essa troca que a gente adora. Aqui eu tô entrevistando a galera, apresentando, e lá eu fui entrevistada e foi incrível demais. E eu levei uma mensagem à boca, eu falei uma mensagem que eu escutei antes de chegar no programa, lá no podcast, através de um devocional. E eu vou trazer essa mensagem aqui para vocês hoje. João 10:10 fala assim pra gente. Tem o início do versículo e o final. Jesus fala assim para mim e para sua vida, que ele veio para que a gente tenha alegria, vida em abundância. E essa parte de João 10:10 mexeu muito comigo, porque quando a gente pega essa parte, essa mensagem, esse pedacinho tão precioso do versículo, a gente recebe tanto do Senhor, tanto de Deus. E é isso que eu quero deixar para vocês hoje. Deus tinha uma mensagem para você, TP. Deus, ele veio falar o seu coração. Você que está assistindo aqui, o Deixa Comigo, de repente está triste, desestimulado, agoniado, preocupado, ansioso, ansiosa por alguma coisa. E eu vou deixar essa mensagem no seu coração. Sabe por quê? Porque a gente tem uma parte da Bíblia que diz assim, que a minha graça te basta. Que Deus, ele fala isso para mim e para você. A minha graça, meu filho e minha filha, te basta. E tem somente esse espaço, somente esse, que as circunstâncias, o inimigo das nossas vidas não vai tirar a gente do eixo. É a graça de Deus. E Ana, por que você está conectando a graça de Deus com essa mensagem? Porque Deus enviou o seu único filho para que eu e você, a gente tenha vida em abundância e viva em alegria. Então, sempre que a circunstância levar do nosso dia, dos nossos sonhos, dos nossos planos, algo que não saiu do jeito que a gente queria, algo que frustrou os nossos pensamentos, os nossos planos, nunca invalide a presença do Senhor. Nunca invalide as sementes que Ele colocou na sua vida. Nunca invalide o amor dEle. Sabe por quê? Porque a linhazinha é muito tênue, minha gente. E na hora que não acontece do jeito que a gente quer, nossa humanidade, ela é tão frágil que a gente na hora faz assim. Só acontece com o outro. Comigo esse negócio de promessa não acontece não. Esse negócio de Deus não acontece comigo não. Mas Jesus vem te dizer hoje que acontece sim, tudo é no tempo dele. Ele sabe o melhor para você.
E Ele deu o seu único Filho para que eu e você estivéssemos aqui hoje, desfrutando de vida em abundância e de muita alegria. Então escolha ser feliz, escolha a alegria, escolha viver nesse ambiente de graça. E como é que faz isso, Ana? Decidindo, posicionamento. É mesmo diante de muitas coisas negativas, a sua fé tem que te sustentar, seu sorriso tem que estar no rosto, mesmo que aqui dentro esteja trabalhando. Sabe por quê? Porque quando a gente conecta isso, a gente vai, de alguma forma, mecanicamente, cientificamente é comprovado, a gente vai informando para nossa mente, para o nosso coração, para o nosso corpo a continuar, né? A gente vai trazendo para a nossa existência a persistir, a continuar e a continuar com gratidão. Isso transforma vidas. E eu falo isso porque algumas pessoas podem estar dizendo assim, isso para você é fácil, né? Você tá aí do outro lado, tá sempre com um sorriso no rosto, tá sempre assim animada falando com a gente. E eu vou falar para você, minha besta, como eu sempre falo aqui, com o coração aberto. O primeiro que escuta somos nós, quando a gente fala. Lembra que eu falei isso aqui para vocês ontem? Então, ninguém, nem eu que tô aqui, nem você que tá aí do outro lado, tá livre de passar por qualquer situação complicada, difícil ou que foge ao nosso controle. Mas Deus te chama hoje a viver nesse ambiente de graça. Porque é essa força motriz que faz com que a gente ande, continue, persista, acorde no outro dia e as misericórdias renovadas para que a gente possa novamente ter uma segunda chance, uma terceira, uma quarta de fazer acontecer. Desiste hoje não, persista, continua, se posiciona, fica nesse ambiente de graça, lembrando que Deus, Ele deu o seu único Filho naquela cruz ali, para que eu e você tenhamos vida em abundância e viva com muita alegria. Não abra mão da sua alegria aqui nessa terra, tá? Vou pro primeiro bloco, pro segundo bloco, né? Ninha! Eu já chamo você, Aninha. Aninha Lima, será? Não sei, é Kali, né? Kali tá tão tranquila, não sei. Vamos de cultura nesse primeiro bloco? Bora? A gente vai com a Tatiana no segundo bloco, minha gente. A gente volta já, não saia daí não. É rapidão, só dá tempo daquele cafezinho da bolachinha, tá? A gente volta já. Em apenas um ano de trabalho. A gente já sente o Natal diferente. Com a operação Tapa Buraco em mais de 600 ruas de todo Natal. E a limpeza de lagoas, galerias e redes de drenagem, evitando transtornos com os alagamentos. Além da drenagem, pavimentação de ruas e avenidas nas 4 zonas da cidade. E ainda tem a urbanização da Lagoa de Santarém. Levando mais saúde e lazer para todos. Aqui o trabalho é de verdade. Prefeitura do Natal. Nessa terra de gente bonita e abençoada, Marisol, amor e alegria, uma dor gelada. Uma marca que foi construída com muito suor. É com Dori que eu vou, assim é muito melhor. É com Dori que eu vou, mais sabor, mais frescor. É com Dori que eu vou. Alô pessoal, é todo domingo, às 18 horas, na TV Futuro 14.1, a nossa TV Cultura, programa O Forró já começou, meu filho! O melhor programa de forró do Brasil e o maior do mundo. É aqui, todos os domingos, com sempre grandes atrações, não é isso, Canelinha? É isso, Forró Pé de Serra, os melhores trios de forró do Nordeste do nosso Brasil. No programa O Forró já começou! Em apenas um ano de trabalho. A gente já sente um Natal diferente. Com a nova lei de PPPs, Natal passou a ter mais segurança e confiança para investidores. E quem empreende ganhou um atendimento mais próximo e eficiente. Natal também entrou de vez na inovação aberta com programas que aproximam startups e o poder público. E vem aí uma nova Ponta Negra, marcando o futuro da nossa cidade. Aqui o trabalho é de verdade. Prefeitura do Natal. A fábrica Sames é localizada aqui no Rio Grande do Norte e é da terra. E com um alto padrão de qualidade, segue os padrões internacionais estabelecidos pelo BPF, Boas Práticas de Fabricação, garantindo a preferência pelo seu diferencial. Produtos que agradam a todos e com sabores que permanecem se destacando no mercado até hoje. Estamos falando de tradição e qualidade desde 1946. Desperte seu paladar com esse novo sabor. Bala, café e caramelo Sames. É só aqui, na Indústria Simas.
Olá, assista aqui da TV Futuro de segunda a sexta-feira, às 10h30, o Fala Geral. Fala Geral com Aquino Neto, de segunda a sexta-feira, às 10h30. Nessa terra de gente bonita e abençoada, Marisol, amor e alegria, Imadora e gelada. Uma marca que foi construída com muito suor. É com Dori que eu vou, assim é muito melhor. É com Dori que eu vou, mais sabor, mais frescor. É com Dori que eu vou. Alô, pessoal, é todo domingo, às 18 horas, na TV Futuro 14.1, a nossa TV Cultura, programa O Forró Já começou, meu filho! O melhor programa de forró do Brasil e o maior do mundo. É aqui, todos os domingos, com sempre grandes atrações, não é isso, Canelinha? É isso, Forró Pé de Serra, os melhores trios de forró do Nordeste do nosso Brasil. No programa O Forró Já Começou! Em apenas um ano de trabalho. A gente já sente uma Natal diferente. Com a nova lei de PPPs, Natal passou a ter mais segurança e confiança para investidores. E quem empreende ganhou um atendimento mais próximo e eficiente. Natal também entrou de vez na inovação aberta com programas Que aproximam startups e o poder público. e vem aí uma nova Ponta Negra, marcando o futuro da nossa cidade. Aqui o trabalho é de verdade. Prefeitura do Natal. A Fábrica Sames é localizada aqui no Rio Grande do Norte e é da terra. E com um alto padrão de qualidade, segue os padrões internacionais estabelecidos pelo BPF, Boas Práticas de Fabricação, garantindo a preferência pelo seu diferencial. Produtos que agradam a todos e com sabores que permanecem se destacando no mercado até hoje. Estamos falando de tradição e qualidade desde 1946. Desperte seu paladar com esse novo sabor. Bala, café e caramelo Sames. É só aqui, na Indústria Simas. Olá, assista aqui da TV Futuro de segunda a sexta-feira, às 10h30, o Fala Geral. Fala Geral com Aquino Neto, de segunda a sexta-feira, às 10h30. Nessa terra de gente bonita e abençoada, Marisol, amor e alegria, Imadora e gelada. Uma marca que foi construída com muito suor. É com Dori que eu vou, assim é muito melhor. É com Dori que eu vou, mais sabor, mais frescor. É com Dori que eu vou. Estamos de volta, meu povo. E você já participou junto com a gente, já mandou sua mensagem, deixou sua mensagem aí no nosso YouTube. Se tá assistindo pelo YouTube, né? Se tiver pelo aplicativo, manda através do nosso WhatsApp, 849-9666-6420. Participa com a gente agora nesse primeiro momento, no segundo bloco. Vai ter uma entrevista que tem tudo a ver com a TV Cultura, com esse momento, né, que a gente tem aqui com a nossa cabeça de rede, que é a TV Cultura, que eu tenho muita honra em divulgar e carregar também. E aí a gente vai receber ela, Tatiana Fernandes, gente, da Mapa Realizações Culturais. Nós vamos falar de um filme que tem tudo a ver com essa cultura potiguar, com o RN, né? Isso, Tati, seja bem-vinda. Muito feliz. Da arte do nosso estado. E que tem tudo a ver com a nossa história. Primeiro, já dizer que volto mais e volto mais vezes, para a gente poder conversar mais, falar mais, trazer mais detalhes sobre a nossa cultura do Potiguar. E aí, me conte mais, porque dia 23 vamos ter estreia lá em Carnaúba dos Dantas, minha gente, de um filme que vai retratar e trazer a história de um Potiguar. Isso mesmo, pois é. Você já deu uma dica, na verdade, né? Quem é da área da música, né? Carnaúba dos Dantas é a terra da música, é conhecida como a terra da música do nosso estado. Aproveitar e mandar um beijo para João da Banda e Márcio Dantas, que são dois amigos maestros lá da cidade. E a gente retratou um filme, né? Um filme de Lorival Andrade, que é um cidadão brasileiro radicado em Caicó,
E Lorival, então, escreveu um roteiro sobre a vida de Felinto Lúcio. Felinto Lúcio Dantas é um autodidata da música, né? É da família de Tonhaica Dantas também, que acho que é uma grande referência da música, né? Isso. Nascido também ali em Carnaúba. E Felinto, então, ele envereda, né, por essa área da música como compositor. E um compositor muito inusitado, porque as músicas meio que brotavam na cabeça dele. Ele, enquanto estava nos seus afazeres, ele foi um homem que também trabalhou no campo, né? Trabalhou vai ter essa abrindo, raiz também, né, Tati? trabalhou abrindo a vazante do rio ali. E enquanto ele se relacionava com a natureza, a música brotava na cabeça dele. Ele voltava para casa para escrever as canções. E o filme retrata isso. O filme é um filme de ficção, é um curta-metragem. Ele é baseado, inspirado na vida de Felinto Lúcio. Agora ele tem suas pitadas de ficção, né? Não é um filme documentário. É um filme que deu muito prazer da gente fazer, porque junto de visitar a vida e obra de Felinto, conhecer filhos, né? Felinto teve 30, acho que mais de 30. Mais de 180 obras, né? Pois é, escreveu Quantos filhos? muito, mais 30. Menino, mas Felinto, ele realmente deixou um legado, né? Deixou, a gente conheceu, a família nos acolheu de uma maneira muito querida, seu Caetano, dona Cecília, contando, abrindo o arquivo familiar para mostrar coisas pra gente, né? Foi um encontro muito interessante com essa história, né? E pessoas, assim, muito apaixonadas também pelo Seridó, pela música. E a gente teve a honra de gravar em 2 cidades, assim, que são charmosíssimas do nosso Seridó, que é a Cari, a princesinha aí do Seridó, e Carnaúba dos Dantas, que foi, então, a região onde ele realmente se estabeleceu, viveu toda aí sua jornada. Que bacana, gente. Maestro Seridóense, né? Falando aqui, tá? Isso. Dentro da história, do enredo que você está, eu confesso que não podemos tirar o valor, né? Você tem os detalhes ali da história, mas quando traz o enredo de ficção, parece que os nossos olhos fica mais interessante, né, Tati? Eu gosto. Eu acho que o grande lance da ficção é que ela traz a ludicidade que o filme carrega, realmente está no campo da ludicidade, né? Tem até uma frase, né? Quando a vida começa a imitar a ficção, é a hora de fazer um documentário. Né? Porque às vezes a gente tem essa relação de, eu posso dizer, o documentário ele tem uma certa crueza, vamos dizer, né? Ele é o que é. O documentário ele trata de fatos e o que está ali ele é fidedigno à realidade, né? Ao campo das realidades. E o cinema, como expressão artística, ele tem esse lugar de nos conduzir para o lúdico. Então, quando você está lidando com uma ficção, né, é sempre interessante. Eu gosto muito. E aí, a gente trazendo essa característica, né, da ludicidade, enfim, como é que foi para retratar a questão do Seridó, para manter essa parte do sertão viva ali na construção desse filme, Tati? Pois é, a gente tem um privilégio, assim, o Lorival Andrade, que é o diretor do filme, também é um roteirista, então ele, além de ser artista, diretor de teatro, etc., escreve textos também, Lorival é professor de história. Então, ele tem um DNA de pesquisador, ele é um apaixonado, né, pela história e pela vida de importantes figuras do nosso Brasil. É radicado no Seridó, ele brinca que ele é seridóense porque ele quer, porque ele nasceu no sul do país. Mas ele diz que adora o Seridó, é caicoense por escolha. Eu até imito ele nisso, que eu acho que é legal, né? Eu também sou paulistana radicada aqui, brinco que eu sou nordestina porque quero. A gente até falou isso quando você esteve aqui, foi? Verdade. Então, e aí, então, o que acontece? É a escolha, né, das locações, os lugares onde nós vamos gravar o filme, a fachada de casas, ainda, tanto a Cari quanto Carnaúba, ainda preserva muitas fachadas históricas, né? Nós estamos falando aí do século XIX, ali, século XX, parte do século XX, então a gente está falando de
uma informação estética, arquitetônica, que o filme também teve a preciosidade de trazer, e algumas cenas que são gravadas na zona rural também, que trazem informações de vegetação que é muito típica, né? A caatinga e a própria árvores que são específicas do nosso seridó potiguar e tudo mais. Então o filme traz essa informação, sem dúvida, desse seridó potente na sua natureza também e na sua história com essa relação arquitetônica de alguns lugares que a gente visitou. Eu acredito que essa identidade é realmente ali o eixo também, né, do filme, da produção, do curta. Exato. E aí eu queria saber de você também, porque eu estava lendo aqui, minha gente, é um maestro com mais de 180 obras. Como foi para trazer isso para o público? Porque eu acredito foi, claro, você já falou que teve um enredo, teve uma história, mas como foi para colocar isso no curta? Então, acompanhando, eu fiz a produção do filme, né? Então eu acompanho assim, desde que o prêmio, a gente recebeu um recurso de um edital feito pela comarca de Acari, do Tribunal de Justiça do Estado, que é um valor de penas pecuniárias que a justiça devolve à sociedade para a gente alertar sobre alguns temas, né? Então o filme de alguma maneira toca alguns assuntos sobre o uso de drogas, sobre violência, o combate da violência contra a mulher. O filme toca nesse assunto e o mergulho na história, se você falou da vastidão da obra do Felinto. Então, na verdade, a minha percepção de equipe, de produtora, né, trabalhando junto com o Lorival, conversando com ele sobre o filme e também com os atores, com quem participou efetivamente construindo, acho que Lorival se baseou muito na ideia daquilo que é bem emblemático, não é? Então, como o Felinto se inspirou, como ele desperta para então ser alguém da música, né, um artista da música, e ele desperta disso ouvindo uma música que é muito famosa do repertório potiguar, que é Royal Cinema, que foi composta por Tonhaca Dantas. Então ele tem esse lugar lúdico, né, de que ele passa e fica ouvindo aquilo e fala, peraí, que som é esse? E vai até o lugar que está tocando essa canção. E dali ele se inspira a escrever. Ele também em questões emblemáticas da personalidade do Felinto, que era assim um homem de vivência, vamos dizer assim, com certo rigor naquilo que ele acreditava, gostava muito de poder ter uma retidão, né? Ele tem uma passagem que fala no filme, o filho dele tem algum problema com álcool, e aí ele cobra o filho dessa postura porque está envolvido com isso. Aí o filho diz, mas como eu posso sair disso se o exemplo que eu tenho em casa é esse? E ele diz para o filho, então a partir de hoje você nunca mais me verá bebendo. E a partir de então ele deixa a bebida. Isso de fato aconteceu. O filme traz isso de volta, né? Então aí eu acho que era um homem dessa ideia de que a palavra tem muito valor, né? De que o exemplo realmente tem muito valor. E as canções emblemáticas das quais ele fez, a gente tem uma que é destaque no filme. Ele tem uma entrevista que ele deu para o Memória Viva, e aí a gente se inspirou muito ali, Lorival assistiu, e ele disse que a última esposa dele, Dona Delzira, ele sempre fazia música em homenagem a alguém, aí ela cobra, ainda não fez homenagem para mim. Ele disse, já disse a você que a sua vai ser a última. E quando eu escrevi a você, ela falou, então não quero. Então não faça. Então não quero, porque se essa vai ser a última, então a gente também vai apresentar, assim, trazer para a superfície essa obra que chama Delzira, leva o nome dela, né? Legal. E ele realmente escreveu essa última peça, Delzira Dantas. E é uma canção complexa, né, de difícil interpretação, e é curioso porque o Felinto compunha sem o acompanhamento de um instrumento. Então é como se ele imaginasse o som, né? Ou a sequência de sons, né? Apenas vendo a partitura. Tem um amigo que é da Trapiá, Glailson França, ele fala que o músico, ele escuta com os olhos, porque ele ao ler a partitura, ele ouve o som, e ele vê com o ouvido, que quando ele ouve a música, ele já meio começa a transpor aquilo visualmente para as partituras. Então é muito interessante. Muito legal. Realmente o Felinto, de alguma maneira,
traz essa ideia aí que o Aglailson trouxe para a gente nas pesquisas dele. Então, o filme é um curta-metragem, né, tem 30 minutos aproximadamente, e ele destaca momentos, né, relevantes da vida de Felinto. Claro que o filme não se pretende esgotar a história de Felinto, que é uma história vasta. Não, por isso que eu fiquei até preocupada, não nem preocupada, mas curiosa, acho que essa é a palavra, né? Já tem que vir para Carnaval dos Anjos assistir. Eu tô doida já para fazer aqui toda a logística, porque a gente fica realmente curiosa para entender, para ver, para visualizar, né? E eu também não posso deixar de perguntar, Tati, porque assim, entusiasta que sou também do audiovisual, desse despertar aqui no RN, para que cada vez mais a gente tenha novos nomes e nomes consolidados. Qual é a sua visão com essa obra, né? A gente chegando na estreia, no lançamento, para esse despertar dos novos talentos do audiovisual. Pois é, você toca num tema que é bem interessante até para a gente, assim, para mim, da MAPA, que tem um trabalho em parceria com a Trapiá, que é o Trapiá Semente. A gente vive no Brasil um bom momento, um despertar, eu digo até um despertar mais do público em relação à produção audiovisual brasileira. A produção audiovisual brasileira é potente há um certo tempo, mas o público vai despertando aos poucos, né? Então acho que a gente tem 2 expoentes dos últimos tempos, né? O Ainda Estou Aqui e o Agente Secreto, inclusive com potiguares no elenco do Agente Secreto. Por favor, quem não assistiu, né, Tati? Por favor, Dona Tânia, brilhante, até ganhou, Dona Tânia ganhou Destaque Audiovisual 2025 no Troféu Cultura, o último evento que a gente produziu. Fantástica. E a gente traz, assim, o audiovisual, ele tem essa capilaridade de trazer as outras linguagens para perto, né? Então a gente está falando do homem da música, vai ser retratado através do audiovisual, né? E o Trapiá Semente é um projeto de teatro, mas alguns adolescentes que participaram conosco no ano de 2025 do processo de formação em teatro estão como atores e atrizes no filme. Então essa relação, o Trapiá Semente, ele é muito arraigado no Seridó. Esse ano ele vai sair um pouquinho dessa fronteira do Seridó, mas até o ano passado, até 25, a gente atuou ali no Seridó e a gente trouxe Diago, Maria Rita, Kiko e Aldair para vir para o nosso filme, né? E eles estão ali também abrilhantando. Luiz Fernando, que é uma figura. Luiz Fernando é de Jardim do Seridó, de Jardim de Piranhas, aliás, e vou fazer uma citação dele, porque no primeiro encontro que nós tivemos do projeto Trapiá Semente com ele, que é um projeto em teatro, após a primeira oficina de iniciação e tudo mais, a gente se abraça, vive um momento ali de encontro, uma certa euforia, uma certa esperança, né, que o trabalho com arte traz, uma expansão. E aí o Luiz Fernando então chega para a gente e fala assim: eu queria saber como é que faz para a gente fazer algum teste para participar de filme. Nem ele, nem nós tínhamos noção de que ele participaria de um filme da Trapiá tão próximo, né? Que ali já era uma porta, né? Já era uma possibilidade. Porta. Então o Luiz trabalhou, é um processo diferente do teatro, um processo de ensaio, de preparação muito diferente do teatro, você lida com as câmeras, né? O teatro tem essa coisa de ser efêmero, né? Ele só acontece naquele momento e quando acaba, acabou. O audiovisual não. Uma vez gravado, você pode assistir para muitos e muitos anos. Então tem isso, acho que tem novos talentos sim. Na verdade eu digo que, costumo dizer, o Cordel do Fogo Encantado, Lirinha, o cantor do Cordel, uma vez ele perguntado, como para vocês surgirem ali do interior do Pernambuco, como é isso? Ele falou assim, olha, nós sempre estivemos lá. O que aconteceu foi que jogaram um holofote em cima da gente, mas a gente já brilhava. O que aconteceu é que jogaram os holofotes para cima da gente. Então, na verdade, os nossos talentos brasileiros, os talentos potiguares, sempre estiveram, sempre foi um lugar efervescente. Eu moro aqui pouco mais de 20 anos, né? Venho de uma cidade onde a arte tem uma pulsação muito intensa, enraizada, né? E culturalmente assim, a flor da pele. E quando eu cheguei, então, foi surpreendente ver uma música que não era só a música típica, que a gente diz típica nordestina, né? Então encontrei muitos artistas do jazz, fazendo rock, no teatro também, fazendo um teatro também muito vanguarda, né? Gosto de citar José Neto Barbosa, que é um ator que eu tenho muita admiração. E a gente, trabalhando no Seridó, a gente vê
Esses que eu estou te dizendo são adolescentes que têm aí entre 14 e 20, 25 anos, que bastou a gente jogar as luzes sobre eles. Eles já estavam lá brilhando. Fizeram brilhantemente o trabalho com o teatro no Trapiá Semente e também fizeram uma participação super bonita nesse filme, que tem um nome lindo, né? A Música que Nasceu da Terra. Olha que lindo. Porque justo isso, o trabalho do Felinto ali, com a enxada e fazendo coisas... Ele também foi um gestor de cultura, foi gestor de cultura ali em Acari um tempo, né? Que conexão, né? Total. Exato, né? Gestor público, né? Não era exatamente de cultura, só de cultura. Então o filme tem esse lugar de também jogar o holofote para esses jovens talentos ali dos Feliz demais, gente. Vamos conversar com a Tati. Já vou dizer, a produção traga mais vezes. Vamos ver outras pautas, né, Tati? Pra gente sempre conversar. E aí eu quero que você chame a galera, porque é dia 23 já. Bom, vocês devem estar se perguntando, 23 de março, poxa, uma segunda-feira, aniversário de Felinto Lúcio. Uau. Então a cidade de Carnaúba dos Antas, a proposta é que a cidade possa parar para reverenciar o seu artista, um dos filhos da terra ali, e a gente vai sair de Caicó, a maioria da trupe da Trapiá vai sair de Caicó para vir, e a gente vai fazer em praça pública, né? Vamos montar uma estrutura bacana de cinema ali ao ar livre, na Praça Caetano Dantas, que é um colégio, né? Uma instituição de ensino, um prédio também histórico, também ali do século 19 e 20, e a gente vai fazer essa exibição. Antes da exibição do filme, a gente vai contar com uma apresentação super bacana da Filarmônica 11 de dezembro, que é a Filarmônica oficial da cidade de Carnaúba dos Dantas. Vamos ter três regentes ali coordenando esse trabalho da Filarmônica, e logo na sequência, depois desse concerto da Filarmônica, estaremos nós nessa super exibição do filme A Música que Nasceu da Terra, sobre a vida de Felinto Lúcio. Vamos conversar, porque eu preciso estar lá, dia 23, Você Tati. vai gostar. Vamos e Carnaúba dos Dantas é uma cidade charmosíssima, gente. Tem ali o Cruzeiro Monte do Galo, a cidade agora tem uma nova santa ali na subida do Monte do Galo, uma imagem linda que eles fizeram, pintada, um pouco diferente das outras imagens de santos que a gente tem, né, como Santa Rita, o próprio Cristo Redentor, que é deixado ali no concreto. A imagem da Santa ali em Carnaúba dos Dantas é toda pintada, acabada como um oratório gigantesco, né? Você sente até uma emoção diferente de estar ali ao pé da Santa, já para você que sempre faz essas citações, né? Sempre se conecta com esse lugar mais transcendente, né? Mais do que conecta a gente a essa profundidade da vida humana, você vai curtir muito. Lá é um lugar muito energético, né? De uma energia muito bacana. Então é isso, dia 23, a partir das 18h30 a gente já vai estar lá na praça. Aberto ao público. Aberto ao público, totalmente gratuito, vai ser super agradável. Clima em Carnaúba dos Antas, uma delícia, a cidade de braço aberto para receber todo mundo, e a gente vai ter uma honra em primeira mão apresentar esse filme tão bacana aí que a gente conseguiu produzir. Vai ser incrível, Tati. Sempre que quiser. Aqui, você sabe disso, né? Obrigada, uma honra, um prazer estar aqui. E a gente, olha, é o seguinte, se deixasse eu e Tati, a gente conversava até a noite. Mas a gente tem outro bloco com outra pessoa que também, se deixar, a gente passa a conversa até a noite, que é a Aninha Lima, ela vem, a nossa Medivete maravilhosa. No Universo Pet, minha gente, vamos tratar de alguns assuntos. Você vai entender. Depois do intervalo a gente se encontra, não sai daí não. Alô, pessoal, é todo domingo, às 18 horas, na TV Futuro 14.1, a nossa TV Cultura, programa O Forró Já começou, meu filho! O melhor programa de forró do Brasil e o maior do mundo. É aqui, todos os domingos, com sempre grandes atrações, não é isso, Canelinha? É isso, Forró Pé de Serra, os melhores trios de forró do Nordeste do nosso Brasil. No programa O Forró Já Começou! Todo sábado às 12 horas, você tem um encontro marcado com o programa A Hora das Comunidades com Jefferson Andrade. Como está a sua rua, como está o seu bairro, como está a sua comunidade, todos os sábados, às 12 horas, aqui na TV Futuro. Muito obrigado! Não perca, gente, está imperdível o nosso programa A Hora das Comunidades na TV, sábado, às 12 horas, aqui na TV Futuro. A Fábrica Sames é localizada aqui no Rio Grande do Norte e é da terra. E com um alto padrão de qualidade, segue os padrões internacionais estabelecidos pelo BPF, Boas Práticas de Fabricação, garantindo a preferência pelo seu diferencial.
Produtos que agradam a todos e com sabores que permanecem se destacando no mercado até hoje. Estamos falando de tradição e qualidade desde 1946. Desperte seu paladar com esse novo sabor. Bala, café e caramelo Camus. É só aqui na Indústria Finas. Olá, assista aqui na TV Futuro de segunda a sexta-feira, às 10h30, o Fala Geral. Fala Geral com Aquino Neto, de segunda a sexta-feira, às 10h30. Nessa terra de gente bonita e abençoada, Marisol, amor e alegria e uma Dori gelada. Uma marca que foi construída com muito suor. É com Dori que eu vou, assim é muito melhor. É com Dori que eu vou, mais sabor, mais frescor. É com Dori que eu vou. Alô, pessoal, é todo domingo, às 18 horas, na TV Futuro 14.1, a nossa TV Cultura, programa O Forró. Já começou, meu filho! O melhor programa de forró do Brasil e o maior do mundo. É aqui, todos os domingos, com sempre grandes atrações, não é isso, Canalinha? É isso, Forró Pé de Serra, os melhores trios de forró do Nordeste do nosso Brasil. No programa O Forró já começou! Estamos de volta, minha gente. A gente já volta com um tema super importante, mas antes, tenho que trazer Aninha, não, fechadinha. Fecha, Aninha. Menina, eu controlando Itapuã. Ele deve dizer assim, ô Ana, pare. É a nossa produção, minha gente. Fechadinha, Aninha, Itapuã. Para depois a gente mostrar a nossa segunda convidada, Itapuã. Não pode ser assim. Vá, bota na sequência. Isso, Itapuã, seja bem-vinda, Aninha. Obrigada mais uma vez no nosso quadrinho aí do Universo Pet, que inclusive eu quero o pessoal participando, né? Muito bem, Ana? Aninha, muito bem. Vamos mandar aí dúvidas, vamos mandar sugestões de temas, o que é que vocês gostariam de ver, a gente conversando sobre, né, aqui. Então a gente fica aí aguardando vocês também, essa interação. Aí agora vocês vão perceber em tela aberta, tá? Porque vai, tá bom. Coloca a nossa segunda convidada pra tirar aquele close que você deu aqui na Kali. Volte, Kali. Kali, seja bem-vinda, viu? Lindíssima! Gente, hoje a gente tem um convidado especial. A Kali vai estar aqui com a gente. Qual é a raça da Kali, Aninha? A Kali é um American Bully. American Bully. Eu poderia dizer que é uma Pitbull? Não, não pode. Não, na verdade é uma variação, né, dos Pit, né, que é do Pitbull, mas não é um Pitbull mesmo, né? Ele tem uma mistura aí que criou a raça American Bully. Então é uma raça diferente, mas que geralmente seguem esses mesmos padrões dos Pitbulls também, né? Ela tá desorientada com o cenário, mas ela vem pra cá já, minha gente. Olha, se vocês soubessem a tranquilidade que ela é, tava descansando ali em plenitude, enquanto eu tava conversando com a Tati sobre o filme, não era, Aninha? Era. Descansando, amor, pleníssima. E a gente vai conversar hoje, tem alguns temas que a gente vai conversar, mas a essência, o tema principal é o Março Azul Marinho, é isso? Isso. O que é o Março Azul Marinho, Aninha? Então, o Março Azul Marinho, ele foi um mês dedicado ao trabalho em cima da questão da prevenção aos problemas gastrointestinais e as verminoses, né? E Kali, ela veio aqui para representar esses animais que sofrem com esses problemas, porque a Kali, ela tem a síndrome do intestino irritável, que é a doença inflamatória intestinal, e ela precisa de todo um cuidado específico, né? Então ela só pode comer uma determinada ração, ela não pode comer nada, nem petisquinhos, nada. Até o petisco que ela come tem que ser um petisquinho hidrolisado. Ela tá aqui fuçando, porque o petisco que eu trouxe para ela tá aqui, ó, do meu lado. Aí ela tava aqui fuçando, tá vendo? Então até o petisquinho que ela come tem que ser um petisco hidrolisado, que é um petisco diferente para esses pacientes que têm essas alterações, tá? E a identificação, na verdade, identificação não, diagnóstico, né? Como é que faz? O espectador tem algum cachorro em casa? Isso.
Tem alguma raça específica que tenha maior, não sei, é mais fácil de ter, maior probabilidade? Então, a gente hoje está sendo algo tão comum pacientes que têm essas questões gastrointestinais, né? Porque à medida que a gente vai abrindo um leque de opções alimentares, querendo ou não, junto com essas opções, a gente vai criando alguns problemas ali relacionados, né? E também essas modificações genéticas que a gente vai fazendo nas raças, né? Para se chegar a um padrão, isso geralmente traz aí uma consequência também. Então, assim, para a gente identificar um paciente que ele tem problemas gastrointestinais, a gente tem que observar sintomas como vômitos, diarreias, né? Um animal que ele oscila muito ali as suas fezes todo o tempo não é comum, né? O normal é um animal ele ter uma consistência de fezes, né? Ser aquele ali um padrão contínuo. Mas existem animais que eles uma vez defecam normal, aí daqui a 2, 3 dias defecam com fezes pastosas, aí tem um dia que essas fezes saem com um pouco de sangue, outro dia sai com muco, que é tipo uma gelatinazinha, um catarrinho, entendeu? Já tipo uma cachorra que teve esse problema. Pois é, então isso aí está sinalizando que tem algum problema aí gastrointestinal acontecendo. Então a gente tem que ligar aí o alerta, né, levar o veterinário. Vômito também, vômito não é normal. Um animal vomitando, um vômito esporádico pode ter sido algo que irritou ali, mas que depois o animal ficou bem, tudo ok. Mas vômitos, por exemplo, vomita uma vez por semana, né? Assim, um vômito por semana, geralmente eu vejo 2 vômitos, entendeu? Tem uma frequência nesses vômitos, também não é normal. A gente precisa investigar, precisa ver o que está acontecendo. Alguns pacientes também têm problemas de pele, e às vezes a gente nem sabe, mas ele pode estar relacionado à alimentação, pode estar relacionado a alergias alimentares. Então, quando a gente fala de alergia alimentar, geralmente a gente também entra nesse contexto gastrointestinal, porque esse paciente, ele não só vai ter uma condição cutânea, então geralmente também está associado a uma condição mesmo de irritação ali intestinal. E a gente também precisa se atentar à questão das verminoses, né? Trabalhar em cima dessa questão. Que também pode ser uma possibilidade, né? Que também pode ser uma possibilidade. Pode ser síndrome do intestino irritado. Exatamente, também pode ser uma possibilidade. O animal ele pode estar ali com a contaminação de algum protozoário ou algum verme específico. E ao contrário do que a gente tinha antes a gente tinha um protocolo muito engessado, onde a gente tinha um padrão de a cada 4 meses vermifugue o seu animal. Faça a vermifugação, né? Cada 3, a cada 4. E assim, à medida que a medicina ela vai avançando, a gente vai entendendo que cada paciente ele é individual. Porque cada organismo ele se apresenta de uma forma, ele tem uma rotina de vida, então tudo isso interfere. Então não existe mais essa receita de bolo, né? O que existe são protocolos personalizados para a forma como o animal vive. É um animal que só vive em apartamento, é um animal que ele tem contato com a creche, que ele está sempre em exposição, é um animal que ele só tem ali passeios, né, em contato com outros animais, e ainda assim... Cansou? Tira ali o G6, tá bom, pra galera de casa poder ver a Kali. Pulsou e cansou. Cansou, volta com o G6, tá bom. Todas nós somos a Kali um pouco do dia, né, Aninha? Ela é muito boazinha. Ela já matou o leão dela por dia, já, né? Já entregou carisma aqui pra vocês, entregou, sabe, presença. É a primeira vez dela num programa de TV? Entendeu? Ela tá vivendo o momento dela da estrela que ela é. Coloca aí, Tapon, agora no close. Seu close, Kali, seu momento. Vai. É isso. Aí tem quem diga, Aninha, que é um American Bully, uma derivação de um pit, né? É um amor, é um amor. Depois a gente vai puxar esse gancho. Mas é isso. É o que vocês conseguem presenciar. A criação é tudo. Criação é tudo. Então, só voltando aqui pra gente poder concluir o gancho. Então, essa questão gastrointestinal, ela vai interferir de várias formas. E antigamente, a gente tinha esses protocolos engessados das verminoses, mas hoje a verminose ela não é considerada mais um tratamento, uma questão de prevenção.
é um tratamento. Como assim? Antes a gente ficava vermifugando para evitar que o animal tivesse verminose. Hoje a gente vermifuga o animal mediante comprovação de que ele está com um quadro verminótico. Não precisa ter essa medida preventiva. Não. Por que disso? Porque à medida que foi passando, né, o tempo com essas vermifugações indiscriminadas, a gente foi criando resistência, né, desses vermífugos, desses vermes a esses vermífugos convencionais que a gente tem no mercado. Então a gente percebia que mesmo o animal com protocolo de vermifugação em dia estava adquirindo ali certas verminoses e certos protozoários que estava sendo difícil de tratar. Era como se aquele vermífugo ali fosse água. E se você parar para ver, a maioria das composições de vermífugos que a gente tem no mercado são todas iguais. Muda a marca, mas sempre ela segue um padrão dos princípios ativos. Então a gente já estava chegando a um ponto onde ela não estava mais surtindo efeito, entendeu? Então a partir daí, e também por ser uma questão de que a gente modifica toda a flora intestinal do animal, uma vez que a gente administra a medicação, e muitas vezes era sem necessidade. Tá entendendo? E imagina você administrar um medicamento num bichinho que sem necessidade. Sem necessidade. E você fazer isso com uma rotina, com a frequência. Não faz sentido. Exatamente. Então você tem aí um esforço do fígado para metabolizar esse medicamento. A gente tem aí uma questão de irritação do trato gastrointestinal a essa medicação. Uma sobrecarga. Né? Exatamente, uma sobrecarga sem necessidade. Então hoje preconiza-se que o vermífugo ele seja administrado como tratamento e não prevenção, tá? Mas, voltando aí para a questão gastrointestinal, as verminoses, sim, elas são um dos principais pontos que a gente tem. E como é que a gente vai identificar? Notou esse tipo de comportamento do animal, esse tipo de alteração? Um dos principais exames que a gente solicita em consultório é o coproparasitológico, que é nada mais nada menos que o exame de fezes. Então, no exame de fezes, é um exame direto onde a gente vai poder saber se tem alguma coisa ali naquelas fezes daquele animal e tratar de forma direcionada. De dentro de fora. Exatamente, né? Exatamente. E assim, direcionada por quê? Porque não vai ser um vermífugo de amplo aspecto. Vai ser um vermífugo voltado para aquele problema. Entendeu? A gente consegue visualizar bem uma fala que você sempre tem. A fala de hoje, a gente consegue identificar a coerência com o seu discurso sempre sentado ali nessa cadeira do nosso programa. Por quê? A Aninha sempre fala que as doenças dos humanos também vão se repetir, vão ser replicadas nos animais. Mas tinha uma coisa que você mencionou hoje que me chamou muita atenção, porque de fato também nos humanos estamos passando por uma fase de aumento de doenças gastrointestinais. E aí com os animais não é diferente. Que interessante, né? Não é, sabe por que não é? Eu estava conversando ontem com uma cliente minha que, inclusive, a gente estava fazendo uma consulta sobre o trato gastrointestinal para o meu paciente, que era o pequenininho lá dela. Então, assim, eu fiz ela refletir diante de uma coisa, que nós, seres humanos, a gente tem uma relação muito emocional com a comida, né? Se a gente for parar para pensar, a comida, ela nos supre quando a gente está triste, ela nos supre quando a gente está feliz, então a gente tem uma relação muito emocional com o alimento. E a gente acaba achando que para o animal é dessa mesma forma. Então, o que é que a gente faz? Se a gente passa muito tempo longe, a gente quer compensar com comida. Se a gente acha que brigou com ele, que ele está triste, a gente quer compensar com comida. Então, a gente sempre está tentando compensar o animal com alimento. E essa questão também, das alimentações naturais, que são ótimas desde que você siga um padrão, siga um acompanhamento com um profissional. À medida que a gente foi abrindo esse leque alimentar, a gente foi introduzindo muitas coisas na alimentação do animal que não faziam parte, entendeu? Então, tem aí toda uma questão também de irritabilidade desse trato gastrointestinal, porque nem todo animal ele vai ser tolerante da mesma forma, entendeu? Eu tenho pacientes, por exemplo, que eles são extremamente intolerantes à cenoura. E quando se alimentam com cenoura, começa a ter exatamente muco, começa a ter alterações nas fezes. E então, é uma questão mesmo de organismo para organismo. Exatamente. Então é individual de cada paciente. Eu, por exemplo, tenho intolerância à lactose. Respeito? Não. Não respeito. E meia ela tá com o baby lactose na barriga. Eu sei como é, amiga. Eu sei como é.
Respeito? Não, mas eu sou uma pessoa intolerante. Mas o pet a gente tem como controlar isso. Exatamente. Não necessariamente. Tem porque não tem a nossa ousadia de ele só vai comer o que a gente fornecer, gente, né? Ali ela tá se enroscando aqui já. Tu gosta de um carinho, né, Gosta. mulher? Gosta. Olha, veja que entrega. É isso. Cale, mulher, volte mais vezes. Gente, é uma doçura. Aninha, pegando o gancho que eu tô aqui com o Cale, se eu não tivesse com você, eu sou sincera. Você sabe que até no Instagram tem um quadro na lata, né? Eu falo mesmo, eu hablo. Essa semana, inclusive, sai um conteúdo que a Aninha me indicou e quando eu soltar, eu vou falar pra vocês, porque a gente tem que honrar, né? Dificilmente eu estaria passando a mão com essa tranquilidade se eu encontrasse. Eu sei que a Cali, ela é um American Bully, né? Mas é derivado do Pitbull. E aí, dificilmente a gente tem essa ousadia na rua, né, Aninha? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Porque a gente teve um caso essa semana. Você que está acompanhando a gente, não vou ser negligente nesse sentido. Tem muitas famílias sofrendo, que eu vi até que tem um envolvimento. Estive perto de onde é realizada a audiência de custódia e pude acompanhar, não em tantos detalhes e também não de uma forma tão profunda, mas a gente teve um caso em Extremoz recentemente, em que, infelizmente, um trabalhador veio a óbito, né? O importante é a gente também trazer os detalhes dessa situação. A gente não sabe de todos os detalhes, mas um detalhe importante precisa ser lembrado. Existiu uma ativação, né, uma menção, para que um comando, para que esse cachorro tivesse agido da forma que agiu. E, infelizmente, ela toda essa situação. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, porque você é uma pessoa que tem um lugar de fala para poder conversar. Então, em primeiro lugar, seu posicionamento não está errado. Até porque, na verdade, esse tipo de comportamento deveria existir com todo animal. Né? Então, porque animal é irracional? Não, o animal ele é racional, ele tem o seu raciocínio, ele é um animal senciente, ele é um ser senciente, né? Ele sente, ele entende, mas assim, isso deveria ser com qualquer animal por questão de respeito, por questão de que nem sempre o animal ele vai estar apto a receber carinho, a se comunicar. Às vezes o animal ele é mais introspectivo, então nem sempre ele vai querer. Sempre que eu saio com o Chicó na rua, o pessoal já é louco por Chicó. Eu ia falar isso, gente. Eu não pego Chicó se a Aninha não autorizar, tá? Porque assim, Chicó, ele tem uma personalidade muito forte. Quando ele quer falar com as pessoas, ele fala. Quando ele não quer, aí ninguém vem falar com ele, porque ele realmente vai dar um bote, como eu costumo dizer. Verdade. Então, assim, é certo o seu comportamento. Infelizmente, os pits, né, os pitbulls, American Bullies e seus derivados, eles foi criado um estigma em cima da raça por culpa do ser humano, né? Porque o ser humano é complicado, né? Porque assim, o animal, ele só vai obedecer aquilo a que ele foi condicionado. Totalmente reflexo. Né? Totalmente reflexo. Agora, quando a gente puxa para a origem do pitbull, foi uma raça criada para rinha. Entendeu? Para rinha, para campo de briga, onde eles ficavam apostando ali quem era o cachorro que ia ser mais forte, qual era o cachorro que ia vencer do outro. Então, infelizmente, a origem do pitbull é essa. Então, eu costumo dizer que ele é uma máquina de matar, se ele quiser. Porque é um animal que tem um forte poder de mordedura, é um animal extremamente resistente, muito forte. Ele consegue pegar coco em coqueiro, ele consegue pular muro. Então, é uma raça extremamente forte. Mas, Ana, tudo que você usar com a finalidade do bem, vai encaminhar para o bem. Tudo que você usar com a finalidade do mal, vai se encaminhar para o mal. Então, o animal, ele apenas obedece o seu instinto de criação. Infelizmente, isso foi uma barbárie que aconteceu, né? Uma pessoa perdeu a vida. E assim, quem precisa ser penalizada é a pessoa por trás do animal, entendeu? Que teve esse comando, né? Infelizmente, o animal provavelmente vai perder a vida, que é o que geralmente acontece nesses casos, mas a gente tem que entender, colocar na nossa cabeça que o animal ele é uma vítima, entendeu? Ele é uma vítima da criação que ele levou até. Então, ele não vai entender que ele está fazendo mal. Ele vai entender que ele está obedecendo o comando de um tutor.
tá entendendo? E muitas vezes as pessoas criam esses animais, por eles serem de grande porte, serem justamente ter essa fama de mal, como animais de território que fica protegendo casa, protegendo empresa, tá entendendo? Então ele já tem esse instinto de defesa, de defender o local. Então muitas vezes o animal ele vai agir no instinto ali e um animal que está protegendo aquele ambiente. Importante a fala da Aninha, a gente está vendo muitas manifestações e a gente super entende, são válidas nas suas proporções, desde que não invada o espaço do outro também, Exatamente. né? A gente tem que ter essa consciência. E você pode estar dizendo, Ana, porque você também está na família da vítima. Mas eu super entendo, não é que a gente não esteja, a gente entende a dor. Com Mas certeza. é um momento que qualquer manifestação, e eu vou dizer isso com muito amor, não traz a vida de volta, Não. né, Aninha? A gente está procurando, na verdade, tem que entender o propósito das manifestações, que é a busca pela justiça. E isso, Com se a certeza. gente não perder a vigilância, tiver o foco, vai acontecer, gente. O importante é não deixar realmente essa história passar. E ter a justiça efetivamente cumprida, né, Aninha? Porque precisa realmente ter, serem destinadas as devidas responsabilidades. Com certeza. Aninha, você no final deu um espirrozinho de leve, ela bem discreta, e ela achou que eu não ia entregar É ela. porque eu amo meus pacientes, mas se eu disser a vocês que eu tenho alergia a essas raças de pelo curto. Sempre. Mas eu não Chicó. deixo de me agarrar do mesmo jeito. Chicó não. Chicó eu não tenho, mas, por exemplo, os pitbulls, pincher eu tenho, esses pelinhos que soltam com muita facilidade. Aí eu fico, ataca a minha rinite. Mas pergunta se eu deixo de estar me agarrando. Nunca estava agarrada com Kali. Deixo não, então. tava me agarrando com ela. Então, assim, ó. Pois então chegou a hora de dar tchau. Aninha, vamos dar tchau pra galera Tchau, de casa. gente. Mas só recapitulando aqui pra gente fechar, é isso, sabe, Ana? Vamos nos atentar para que o animal, ele também é uma vítima, assim como, né, a pessoa que foi, infelizmente, que perdeu sua vida e que a gente deixa aqui, nossa... Trabalhador, né, Aninha? Exatamente, É muito exatamente. triste isso, a gente tem que lidar com essa notícia. Gente, eu Exatamente. realmente fiquei muito consternada quando eu soube, triste com a situação. Uma barbárie, Uma barbárie. né? Porque a pessoa trabalhando. Ali, mas Isso é assim, brutalmente precisa entender assassino, o que é né? que houve por trás disso, né? Porque eu não acredito que o animal ele se soltou. E foi sozinho nessa intenção de acontecer. Isso. Teve alguma Teve um coisa por comando. trás. E mais um ponto que eu deixo de reflexão. Eu sempre falo nisso. Acidentes com pitbulls têm acontecido com uma constância, assim. E eu acredito que a gente tem que bater na tecla da fiscalização. Deve existir uma fiscalização para as pessoas que possuem essas raças. Entendeu? Deveria existir, deveria haver multa, deveria ter exatamente algo que realmente mantivesse ali um controle em cima dessas pessoas. Proibir a raça não vai resolver, mas a gente precisa trabalhar em cima dessa fiscalização dessas pessoas que têm esses animais. Excelente fala. Obrigada, Aninha, pela sua presença. Sempre, Kali, volte sempre, viu? A gente amou receber você aqui. Tia não tem petisco, tá? Minha gente, vou embora com a Kali agora e com a Aninha. Já deixo para vocês o convite, porque agora às 5h30 começa a Cidade Agora com o tá? Não só dá tempo tu se levantar, renovar aí o café, renovar a bolachinha, renovar o jantar, que já chega, né, Aninha? Já tá pronto para receber o melhor do jornalismo aqui do nosso estado. Já fica atento, as melhores notícias você encontra aqui no Cidade Agora. Beijo para vocês, eu volto amanhã às 16 horas. Tchau!